dando continuidade aos nossos estudos de física aplicada à química 1, né, vamos ver agora como é que a gente vai tratar os movimentos em uma dimensão, né? Então, vamos tratar os movimentos em linha reta, movimentos retilíneos, né? A gente vai se concentrar em dois tipos de movimento, o retilíneo uniforme, quando a velocidade é constante, e o uniformemente variado, quando a minha aceleração é constante. Então, bora lá, né, começar nesse mundo. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que esse tipo de movimento é o movimento mais simples que a gente vai encontrar, certo? Que é o de uma trajetória se movimentando numa linha reta, certo? Então, a gente vai poder descrever o que desse movimento retilíneo? A gente vai poder descrever qual é a velocidade que vai estar numa média de um percurso, a velocidade instantânea, que é o que a gente verifica ali no velocímetro do carro, né? Eu digo assim, eu estou a 60 km por hora, né? A velocidade no instante. A aceleração a gente também vai poder ver sobre essas duas ópticas, né? A gente também vai ter condições de interpretar os gráficos, né, de posição com relação ao tempo, velocidade, aceleração, né? Então, será possível a partir das equações que a gente consiga identificar quais são os gráficos, né, que podem representar aquela situação, certo? E resolver alguns problemas, né? Então, a gente vai fazer isso no decorrer da aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Quando um móvel ele está se deslocando, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Um sistema de referências, né? Então, se eu disser que eu estou a 3 metros de um certo objeto, né? Eu estou colocando aquele objeto como o quê? Como a referência, né? Então, a gente sempre vai precisar estabelecer qual é o referencial que a gente está adotando. No caso da gente aqui, como a gente vai tratar de movimentos em uma única dimensão, então a gente vai tratar, né, que o nosso referencial, né, ele vai estar situado ou na horizontal ou na vertical, mas aí a gente tem que dizer onde é que ele começa, né, onde é o início dele, para poder a gente dizer a que distância a gente vai estar daquele ponto. Então, ó, se eu considerar aqui, ó, o eixo X, certo? Eu posso dizer que aqui é a minha origem, então tudo que tiver à direita da origem, eu vou dizer que é positivo. Tudo que tiver à esquerda da origem, eu vou dizer que é negativo. Quando a gente estiver tratando com trajetórias, né, verticais, eu vou chamar aqui, por exemplo, né, de Y, né, eu também vou ter a minha origem e tudo que tiver acima de zero, né, da origem, eu vou chamar de positivo, abaixo da origem eu vou chamar de negativo, né, então a gente vai conseguir fazer essas definições para poder ter uma boa localização. Então, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Posição é o quê? É onde a gente pode localizar aquele objeto que vai se movimentar em algum instante, né? Então, eu posso dizer, ó, que esse meu objeto aqui, ó, a posição inicial dele tá aqui, ó, em XY, certo? E posso dizer que esse objeto, ele se deslocou desse ponto até esse outro aqui. Pegar um objeto, né? Então, aqui vai ser a minha posição final. Qual é o deslocamento? Ó, o deslocamento é justamente isso aqui, ó, que esse corpo pode fazer, né? Ó, sair de um ponto a outro. Então, eu vou poder definir o meu deslocamento, ó, como sendo quem? A minha posição final menos a minha posição inicial, certo? Então, é fundamental que a gente consiga definir algumas coisas no meu movimento. Beleza, só que o que é que acontece? Nem sempre deslocamento está relacionado com espaço percorrido, né? O que é que muitas vezes a gente faz? Eu estou aqui num ponto, vamos supor, eu estou num ponto A e eu vou até o meu ponto B. Eu posso fazer isso por diversos caminhos, certo? Então, quando eu escolho um desses caminhos, né, ele pode ter o quê? Eu posso percorrer distâncias diferentes, né? O meu deslocamento é a minha menor distância entre os dois pontos, certo? Então, o meu deslocamento entre A e B é a menor distância entre os dois pontos. Vamos pegar aqui uma figura regular, vamos pegar aqui um triângulo, certo? Ó, então, eu vou dizer aqui, ó, que eu estou no ponto A e eu vou querer ir até o ponto B. Então, eu posso fazer isso, ó, vindo aqui em cima dessa linha, ou eu posso vir o quê, ó, diretamente em cima da pontilhada. Então, essa pontilhada aqui seria o deslocamento, certo? Que é o menor, né, a menor distância entre dois pontos, né? Então, a gente vai conseguir definir algumas coisas relacionadas à velocidade, né, que é a rapidez com que a gente sai de um ponto até outro, né, a partir desses conceitos de deslocamento
espaço percorrido. Então, bora lá. Espaço percorrido, eu levo em consideração toda e qualquer distância que foi percorrida. O deslocamento, eu só levo em consideração ponto inicial e ponto final. Beleza. Então, quando eu penso em rapidez, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que relacionar o quanto eu vou me deslocar e o intervalo de tempo que eu vou precisar para fazer isso. Então, a gente vai definir duas grandezas aqui. Uma delas é a velocidade escalar média e a outra é a velocidade média, né? Então, existe uma diferença entre essas duas velocidades, certo? A minha velocidade escalar média, certo? Ela está relacionada com o espaço percorrido, certo? Então, a minha velocidade escalar média é o espaço percorrido, é a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo que eu demorei para percorrer essa distância. Ora, vamos supor que eu vou ter um objeto que ele vai sair aqui de x1 até x2, certo? Vai sair de x1 até x2 e eu vou por esse caminho aqui vermelho. Esse caminho aqui vermelho é o que eu vou dizer que é o meu espaço percorrido, certo? Então, é qualquer distância, né? Qualquer caminho que eu for fazer entre x1 e x2. Com isso, né, eu calculo a minha velocidade escalar média. Quando eu levar em consideração o deslocamento, ó, que só leva em consideração o ponto inicial e o ponto final, né? Ó, então, que eu vou pegar aqui essa menor distância, a gente vai estar calculando a velocidade média, certo? Então, a velocidade média é a medida de que? A razão do meu deslocamento, né, com relação ao tempo. Olha aqui o que é que ocorre, ó. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter que, quando eu tenho x1, ó, eu vou ter o que? T1. x2, eu vou ter T2. Então, o meu delta x, vamos para colocar aqui, ó, V é igual. O meu delta x, eu vou poder dizer o quê? O que é minha posição final, não foi assim que a gente definiu o deslocamento, ó? Minha posição final, que é x2, menos a minha posição inicial, que é x1. E o delta t, ó, é o tempo final, ó, x2, ele tá lá em T2, ó. Menos o tempo quando ele tava lá em x1, ó, T1. Olha o que é que a gente pode observar aqui também, né? Vamos olhar aqui nessa figura. Ó, essa distância daqui para cá, ó, é x2. Essa daqui para cá, ela é o que? Essa total, x2, menos esse pedaço aqui. Ó. Então, eu posso dizer que isso aqui é o que? x2 menos x1. Certo? Tô querendo pegar os lados desse triângulo aqui, ó. Essa distância, ó, da origem até T2, T2. Mas se eu quiser só esse intervalo aqui, ó, que tá pro meu triângulo, ele é quem, ó? T2 menos T1. T2 menos T1. Ora, eu posso ter uma relação trigonométrica aqui, ó, entre esse ângulo θ e esses dois catetos aqui, né, ó, cateto oposto, cateto adjacente, eu vou poder dizer o que, ó, que a tangente de θ é quem cateto oposto, ó, x2 menos x1 sobre cateto adjacente, ó, T2 menos T1. Então, a minha velocidade média, né, ela também pode ser vista pela tangente do meu ângulo θ, né? Então, ela está relacionada a essa inclinação, certo? Então, a gente, quando tiver um gráfico, né, ó, que eu tiver minha velocidade média, eu também vou poder identificar, né, a minha velocidade média através dessa inclinação, né? Beleza. Então, aqui, quando a gente faz isso, a gente está tratando a velocidade média. É como se eu tivesse, ó, como é o meu movimento ideal, né? Se eu considerar o quê? Pronto, eu viajei, né, 240 quilômetros em 3 horas. Então, isso aí ficou o quê? Que eu viajei 240 dividido por 3, dá o quê? 80. Então, eu viajei numa média de 80 quilômetros por hora. Certo? Então, eu posso dizer isso como média. Mas o que é que a gente sabe no real? Quando a gente vai dirigir, a gente freia, a gente acelera, né? Então, a gente não mantém velocidade constante, né? Então, o velocímetro, ele mostra pra gente ali a velocidade que está em cada instante que eu estou querendo verificar, né? Então, eu vou poder calcular qual é a minha velocidade instantânea através dessa expressão. Como é que a gente faz isso, professora? Ora, a minha velocidade instantânea é como se eu estivesse calculando a minha velocidade média e levando esse intervalo de tempo para uma coisa muito curta, um instante.
né? Então, eu vou levar esse intervalo de tempo a zero. Então, eu vou acabar, ó, caindo o quê? Nessa minha derivada aqui, né? Então, essa minha variação, né? Ela vai ficar infinitesimal, né? Por causa do tempo. E eu vou levar o quê, ó? A essa derivada, certo? Então, a gente consegue fazer isso, né? Então, eu vou ter o quê, ó? Vou ter que ver, né, ó? Vai ser dx dt. Não precisa se preocupar que a gente não vai ficar entrando muito nas questões de cálculo, certo? Então, vamos ver aqui. Eu estou querendo movimento em uma dimensão, então eu vou chamar aqui, ó, movimento em uma dimensão, ó, vou dizer que deu linha reta, e eu vou pegar no primeiro caso deles, que é o uniforme. Certo? Movimento retilíneo uniforme. Ora, esse uniforme aqui vai ser quando ele tiver o quê? Quando ele tiver com a minha velocidade constante. Certo? A minha velocidade é constante. Ora, se a minha velocidade é constante, eu posso dizer o quê? Que é como se eu tivesse saído a 80 km por hora aqui, né? Como naquele nosso exemplo, e feito todo o meu trajeto sem frear, sem nada, com a mesma velocidade. Então, eu vou poder dizer que a minha velocidade vai ser a própria velocidade média que a gente tinha antes. Ora, a gente já definiu essa velocidade média aqui como sendo o quê? Ó, dx, delta x sobre delta t. Então, vamos aqui, ó, V é igual a delta x, ó, x2 menos x1, delta t, t2 menos t1. Ó, o que é que normalmente a gente faz, certo? A gente chama de x0 a nossa posição inicial. Certo? Essa posição inicial a gente chama, né, a gente diz que ela ocorre o quê? Num T0, que normalmente a gente considera esse T0 igual a zero. É como se eu fosse disparar meu cronômetro naquele instante. Né? Ó, o meu X eu digo que é uma posição final. E o T eu vou dizer o quê? Ó, que é o instante que ele está na posição X. Então, eu vou poder escrever isso aqui assim, ó, V é igual a X, ó, final, menos a posição inicial, X0, dividido por T2, ó, que é o tempo aqui, ó, T menos 0. Ó, o que é que eu fiquei aqui, ó, V é igual a X menos X0 sobre T. Multiplicando aqui, ó, X menos X0 VT. Fiquei o que, ó, com a minha equação horária que eu tenho, né? É a única que a gente tem para o movimento retilíneo uniforme. Né? X é igual a x0 mais VT. Isso quer dizer o quê? Que quando o tempo vai passando, não é? Aqui, ó, essa minha posição o quê? Vai se modificando. Então, o que é que acontece? Vai depender do sinal da minha velocidade aqui, né? Para dizer se o meu corpo vai estar diminuindo a posição ou aumentando a posição. A gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, eu tenho o quê? Uma equação de primeiro grau aqui, né? Ó, minha variável aqui é o tempo. Eu tenho uma equação de primeiro grau. Então, o meu gráfico de posição contra o tempo, se ele está numa equação de primeiro grau, vai ser uma reta. Então, vamos pegar aqui, né, ó, já tenho aqui, ó, minha equação horária da posição, movimento retilíneo uniforme, que a gente mostrou, e eu vou, quem vai dizer o que está acontecendo no movimento é justamente o sinal da minha velocidade. Certo? Ó, então, eu vou ter duas situações. Eu vou ter o movimento progressivo e eu vou ter o movimento retrógrado. O meu movimento progressivo, ele acontece sempre o quê? Que a minha velocidade for positiva. Ora, a minha velocidade é positiva, vamos lembrar aqui, ó. A minha velocidade ela é igual à velocidade média, né? Ó, ela é um ΔX sobre um ΔT. Vamos pegar aqui, ó. É um x2 menos x1 dividido por um t2 menos T1. Então, ó, para isso aqui ser positivo, ó, tempo a gente sempre vai contar para frente, né? A gente vai contar positivo. Então, para isso aqui ser positivo, eu vou precisar o quê? Ó, que x2 seja maior do que x1. Então, tá aqui, ó, o meu gráfico, ó, posição, que eu posso chamar aqui de S ou de x, né, ó. Vamos chamar aqui, ó, de x, né? Então, o que é que acontece? O meu x2 tem que ser maior do que o x1. Então, é como se eu estivesse considerando que o meu x1 tá aqui, ó, e o meu x2
tá? Que a gente não diz que quando ele tá, né, ó, acima, né, ele é positivo, tá? A gente vai poder ver isso aqui. Então, o que acontece? Quando, né, o meu x2 for maior do que o meu x1, a minha reta vai ser o quê? Uma reta crescente, certo? Então, minha velocidade é positiva. Então, quando eu tiver isso aqui, ó, meu movimento é progressivo. Quando é que a minha velocidade vai ser menor do que zero? Ora, minha velocidade vai ser menor do que zero. Para isso aqui estar negativo, o que é que acontece? O meu x1 tem que ser maior do que o x2, ó. Por isso que é o que acontece. Ó, aqui é o x1, ó. E aqui, ó, é o x2. Né? Ó, então, isso aqui vai me dar uma velocidade negativa, né? Então, quando eu tiver velocidade negativa, o meu movimento vai ser retrógrado, né? A minha reta é decrescente. Então, a gente sempre tem que observar qual é o gráfico que a gente está fazendo. Ó, esse aqui é de posição contra tempo, né? Ó, então, aqui o que é que a gente pode pegar, né? Aqui é uma similar ao que a gente fez aqui, não é? Ó, então, isso aqui, ó, é esse mesmo gráfico aqui, é como se eu tivesse aqui o S0 e S, ó, e aqui um ΔT, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, o V, vamos pegar aqui o meu V, era igual, ó, a um ΔS sobre ΔT. E tá aqui o meu ângulo, né, ó, tangente de θ, né? Só para poder a gente analisar o que estava ocorrendo nesse gráfico aqui. Então, a gente consegue, né, a partir da equação horária da posição, identificar o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado. Basta a gente analisar o que, ó, qual é o sinal da minha velocidade. Beleza, então a única equação que a gente tem com movimento retilíneo uniforme é aquela, né? Mas aí o que é que acontece? No mundo real a gente varia essa velocidade. Então a gente vai estudar alguns fenômenos que tem o quê? Que tem essa variação uniforme, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou deixar de ter minha velocidade constante, então eu vou trazer para o meu sistema uma coisa chamada aceleração. A aceleração é a medida com que a minha velocidade vai variando. Então, eu vou poder definir a minha aceleração média como sendo quem? A variação da minha velocidade num certo intervalo de tempo, certo? Então, eu fico com o quê, ó? A velocidade final, como se fosse pra gente ali, né? Ó, velocidade inicial, tempo final, menos tempo inicial. Né? Ó, se eu quiser saber o que foi que a gente fez quando quis sair da velocidade média para a velocidade instantânea, a gente calculou, né, aquilo num limite com um instante muito próximo de zero, muito pequeno. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A minha aceleração instantânea vai ser o limite quando o ΔT for para zero, da minha aceleração média. Né? Ó, então, aí aparece, ó, o meu velho dv/dt, né? Fico aí com a minha variação da velocidade. Beleza. Então, a gente vai poder também encontrar expressões para isso, né? Quando a gente tem um MR, o U a gente já sabe que é uniforme V, esse V aqui, ó, é de variado. Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma aceleração constante. Ora, se a minha aceleração é constante, eu vou poder dizer que a minha aceleração é a própria aceleração média, né? Então, eu vou poder dizer o quê, ó? Eu vou poder dizer que A, né, ó, é V2. Vamos pegar e fazer aquela mesma coisa que a gente fez, V2. A gente vai dizer que é V, V1. A gente vai chamar de V0, T2 a gente vai chamar de T e T1 a gente vai dizer que é zero. Então, eu vou ter o que aqui, ó? V2 é V, né? Ó, menos V1, V0, dividido por T menos T2, né? Que é T, menos T1, que é zero. Ora, então, eu fiquei com o que aqui, ó? V menos V0 igual a T. Então, ó, a primeira expressão que a gente vai ter para o meu movimento uniformemente variado, retilíneo, é o quê? É uma equação do primeiro grau com tempo. Então, ela vai ser uma reta, mas a minha reta agora, o gráfico, ó, ele vai ser definido por uma coisa que vai estar o quê? Velocidade e tempo, né? Então, vai ver como a minha velocidade vai estar variando com o tempo. Beleza, então tá aqui, ó, a nossa equação. Né? Ó, o que a gente fez aqui, ó, a gente considerou que T0 era igual a zero, né? Ó, se T0 for igual a zero, a gente tem aquilo ali que a gente encontrou, certo? Então, agora, ó, percebam que a gente vai ter o quê, ó?
os gráficos de velocidade contra tempo, certo? E eu vou poder definir duas coisas quando eu estiver relacionando com a aceleração. É se o meu movimento é acelerado ou se meu movimento é retardado. Lembrem-se, né, ó, sempre que eu tiver uma velocidade positiva, né, ó, o meu movimento é progressivo. Sempre que a minha velocidade for negativa, o meu movimento é retrógrado, certo? Então, para eu saber se o meu movimento é acelerado ou retardado, eu vou ter que comparar o sinal da minha aceleração com o sinal da minha velocidade. Então, vamos ver aqui o que é que está acontecendo, certo? Ó, então, vamos aqui. Ó. Então, eu tenho um gráfico aqui, ó, de V contra T, certo? O que é que está acontecendo aqui, ó? Vamos ver uma coisa assim, ó, a minha aceleração. Vamos ver o que é que acontece com a minha aceleração. A minha aceleração, ela é quem, ó? Vamos pegar a média. Ela é um ΔV sobre ΔT, que ela é igual à aceleração instantânea, né? Vamos só pegar isso aqui. Então, ó, eu vou pegar o que, ó? Um V2, vamos pegar aqui, menos um V1, T2 menos T1. Então, vamos ver o que é que acontece aqui, ó. Quando eu tiver, né, ó, aqui, ó, então o que é que acontece, ó? Vamos pegar aqui, ó, meu V tá aqui, ó, certo? Vamos pegar aqui, ó, entre 0 e T1. Entre 0 e T1. O que é que acontece com a velocidade? A velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, então eu vou ter o quê? Hein? Minha velocidade está diminuindo. Mas ela está diminuindo, o que é que eu posso identificar aqui ainda? Vou até colocar assim. Vamos nem colocar assim. Então, o que é que acontece? Ó? Tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo, certo? Então, o que é que acontece aqui? Ó? Nesse momento aqui, ó, minha velocidade é maior do que zero. Então, de 0 a T1, certo? Eu tenho o quê? Uma velocidade positiva. Em T igual a 1, eu tenho... Isso aqui a gente está analisando a figura A, certo? Eu tenho uma velocidade igual a zero. E de T1 a T2, eu vou ter o quê, ó? A minha velocidade aqui, ó, ela vai ser o quê? Ela é negativa, né? Porque todos os meus valores aqui são negativos, ó. Minha velocidade é negativa. Ora, mas a gente já viu o que, ó? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico de posição, né? Ó, que o que é que acontece? Quando a minha reta aqui é crescente, a minha velocidade é positiva. Quando a minha reta é decrescente, minha velocidade é negativa. Então, a mesma coisa a gente vai pegar aqui, ó. Nossa reta aqui, ó, é decrescente. Então, se ela é decrescente, ó, então eu sempre vou ter uma aceleração negativa. Então, esses dados aqui, ó, a gente está analisando o gráfico A. Certo? O gráfico A. Então, o que é que eu vou ter no gráfico A? Então, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou olhar qual é o sinal da minha velocidade, comparar com o sinal da minha aceleração. Então, aqui, né, ó, se é menor do que zero, né, minha aceleração é negativa. Então, quando velocidade e aceleração tiverem sinais diferentes, a gente vai dizer que o nosso movimento é o quê? Retardado. Então, ó, de 0 a T1, ó, velocidade positiva, aceleração negativa. Então, meu movimento, ó, retardado. O progressivo, ó, vem porque minha velocidade é positiva. Aqui, ó, a gente já sabe que de T1 até T2 aqui, ó, para baixo, né, ó, a minha velocidade é o quê? É negativa. Se minha velocidade é negativa, ó, o meu movimento é retrógrado, né? Aí eu preciso saber se ele é acelerado ou retardado. Olha aqui, ó, velocidade negativa com aceleração negativa. Então, o meu movimento é acelerado. Então, para a gente dizer se é acelerado ou retardado, a gente vai ter que fazer essa comparação. Vamos ver o que é que acontece com o gráfico B. Vou apagar aqui, certo? Para a gente dizer o que é que aparece com o gráfico B.
No gráfico B, eu vou ter o quê, ó? No gráfico B, eu vou ter o quê, ó? Aqui a minha reta é crescente. Se a reta é crescente, a minha aceleração é positiva, maior do que zero. Então, o que acontece aqui, ó? De 0 até T1, o que acontece? Minha velocidade é negativa. Se minha velocidade é negativa, eu já sei o que, ó? Que o meu movimento, ó, é retrógrado, né? E a minha aceleração positiva, como é diferente, ó, vai ser o que? Retardado e retrógrado. Para t igual a 1, a velocidade é igual a 0. De 1 até 2, eu vou ter o que? Uma velocidade positiva. Então, se é positiva, ó, o meu movimento é progressivo, como tem o mesmo sinal, velocidade e aceleração, ele é acelerado. Então, a gente vai poder fazer sempre esses comparativos. Beleza, né? Ó, o que é que a gente também vai poder fazer? Né? A gente vai poder encontrar outras expressões, né, que são até conhecidas da gente lá no ensino médio já. Mas aí a gente vai ver como é que elas se comportam, certo? Então, o que é que a gente pode admitir? A gente pode admitir que quando eu tenho um movimento com aceleração constante, ó, eu estou considerando, ó, um movimento com aceleração constante, eu vou poder dizer o quê? Que a minha velocidade média, certo? Ela vai ser a média aritmética das velocidades que eu tenho lá no meu sistema, certo? Uma velocidade no instante T2, né, menos a velocidade no instante, ou mais a velocidade no T1, dividido por 2, né? Ó. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, certo? E vou manipular de modo que eu encontre essa equação aqui. Ora, a gente conhece essa equação, ó, fazendo T0 igual a 0, é essa aqui, ó, x é igual a x0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Então, o que é que a gente tem? A gente já tinha a função horária, né, ó. Então, o que é que eu tenho? Ó, que x, da velocidade, né? A gente já tinha uma equação que era o que? V igual a V0 mais AT. E agora a gente também tem, ó, uma função horária para a posição, certo? Então, a gente ficou com essas duas funções aí já para poder tratar o nosso MR e o V, ó. Então, aqui a gente vai ter, ó, movimento retilíneo uniforme variado, né? Que é em uma direção, né? Em uma dimensão, com aceleração constante. Uma outra, então, o que é que acontece? Né, ó, vamos deixar ela aqui, ó, com T0 igual a 0, ó, x é igual a x0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Então, ó, o gráfico disso aqui é parábola. Né? Então, se a gente for fazer um gráfico de posição contra tempo, né, ó, até colocar x aqui, ó, de posição contra o tempo, então o que é que acontece? Quem vai dizer qual é a concavidade da minha parábola é o sinal da minha aceleração. Se a minha aceleração for positiva, a minha concavidade, ó, vai ser virada para cima. Se a minha aceleração for negativa, a minha concavidade virada para baixo, né? Então, essa daqui, ó, vai ser a representação, né, de um movimento uniformemente variado com aceleração maior do que zero e aqui, né, com a aceleração menor do que zero. Então, vamos aqui analisar, ó. O que é que acontece aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, desse ponto até aqui. Ó, a posição final, inicial, né, ela é maior do que a posição final. Né? É como se eu tivesse aqui, ó, o meu x1 aqui, ó, e o meu x2 aqui. Então, x2 menos x1 vai dar o quê? Vai dar, é um número negativo, né? Então, aqui eu tenho velocidade negativa, ó. Se velocidade é negativa e a aceleração é positiva, ó, meu movimento é o quê? Retardado. Né? Que era retrógrado, a gente já sabia, porque a velocidade é negativa. Aqui o que é que vai acontecer? Ó? Desse ponto para cá, é como se esse daqui fosse o meu x1, né? E esse aqui o 2. Ó. Então, o que é que acontece com a minha posição? Está aumentando com o tempo. Então, minha velocidade é positiva, meu movimento progressivo. Como a aceleração é positiva e a velocidade também, ele é acelerado. Então, a gente pode sempre fazer
identificações. Para esse caso aqui, ó, do início aqui, ó, até chegar aqui no vértice, o que é que vai estar ocorrendo com a posição? Vai estar aumentando. Então, se minha posição está aumentando com o tempo, minha velocidade é positiva. Velocidade positiva, né? Ó, então, meu movimento progressivo. A gente já viu, ó, que a aceleração, quando a concavidade está voltada para baixo, é negativa. Então, positivo com negativo, ó, meu movimento retardado. O que é que está acontecendo aqui, ó? Minha posição vai diminuindo com o tempo. Então, minha velocidade é negativa. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Só que agora a minha velocidade e a minha aceleração têm o mesmo sinal. Então, aqui é um movimento acelerado. Professora, me dê um exemplo de um movimento acelerado, retrógrado. Você dando ré e você apertando o acelerador quando está dando ré. Né? Então, você está indo mais rápido para trás. Né? Qual era o seu referencial? É que positivo é ir para frente. Quando está para trás, né, ele é negativo. A gente vai conseguir ver algumas coisas assim quando a gente vê nos exercícios. Né, ó. Então, só que a gente vai ter uma situação também, o quê? Que não vai ser oferecido tempo pra gente, né? Então, quando não vier oferecido tempo pra gente, a gente vai poder usar a equação de Torricelli, certo? E vocês também lembram dela assim, ó, V é igual a V0 ao quadrado mais 2A, né, vezes um delta x. Né? Então, essa aqui é a minha equação de Torricelli, eu vou utilizar ela quando eu não tiver parâmetros de tempo. Então, a gente ficou aqui, ó, considerando que o nosso eixo é o eixo x, né? Eu fiquei com o que? Aqui um x é x0 mais v0t mais at2 sobre 2. Eu fiquei o que, ó? Que v é igual a v0 mais at e fiquei com a equação de Torricelli. V2 é v0 ao quadrado mais 2a delta x, né? Então, essas três equações aqui, ó, são as equações que a gente vai utilizar, a gente vai resolver exercícios hoje ainda, a gente vai utilizar para poder ver os nossos problemas, né? Então, a gente vai resolver numa próxima videoaula, mas a gente vai resolver exercícios sobre todo esse conteúdo. Bom, a queda livre, ela é o quê? Ela é um tipo específico de MRUV, certo? Onde o que é que acontece? A gente não sabe que a nossa aceleração aqui ela tem que ser constante, então a nossa aceleração ela vai ser o quê? Vai ser a própria aceleração da gravidade, certo? Então a gente vai substituir nas equações que a gente tinha lá para o movimento retilíneo uniformemente variável a minha gravidade por menos g. Esse sinal negativo é sempre porque a minha aceleração da gravidade vai sempre estar apontando para baixo. Certo? Então, eu vou dizer agora, né, que o meu sistema, ele tá na vertical, então ao invés de chamar de x, eu vou chamar de y. Então, eu fiquei o quê, ó? Posição final é igual a posição inicial, v0y é a velocidade inicial, é a mesma velocidade inicial. Eu chamei aí de y só para poder a gente lembrar, né, que tá na vertical. GT2, né, ó. Então, a gente tem as mesmas expressões que a gente tinha para o movimento. Então, a gente não precisa ficar tão noiado com a quantidade de equações que a gente vai ter, porque são as mesmas equações que a gente teria, certo? Então, vamos ver aqui, né, dois exemplozinhos para poder a gente finalizar a aula de hoje. Ó. Você dirige seu Fusca por uma estrada em linha reta, aí por 5,5 km a 60 km por hora. Quando de repente sua gasolina acaba. Então você caminha 1,5 km a mais até o posto de gasolina em 25 minutos. Qual é a velocidade média? Ora, velocidade média, a gente já viu que é o quê? É o meu percurso. Vamos colocar aqui, ó, vamos chamar de percurso ΔX no meu intervalo de tempo. Ora, mas eu fiz o meu percurso aqui em dois pedaços. Né, ó, eu vou chamar aqui, ó, de x1, meu ΔX, ó, é um ΔX1 mais um ΔX2 dividido. O tempo também vai ser o tempo que eu demorei para fazer o 1 mais o tempo que eu demorei para fazer o 2. Né, ó? Então, ó, primeiro eu fiz o quê, ó? Eu fiz o quê? Eu percorri 5,5 quilômetros
né, ó. Ah, então vai aqui, ó. Por isso que a gente fez aqui separado, ó. 5,5, né, ó. E a gente fez esses 5,5 quilômetros em que, ó? Aí, ó, com uma certa velocidade, né? Então eu vou poder encontrar qual foi a velocidade que eu encontrei. Vou nem colocar aqui agora não. Isso daí, né? Então assim, ó, se eu fiz 5,5 km em 60 km por hora, olha aqui o que é que eu posso fazer, ó. Vamos pegar aqui, ó, o meu V1, certo? Ó, médio é quem? É delta x1 sobre delta t1. Então, o meu delta T1, ó, que foi o tempo que eu demorei para percorrer esses 5,5 quilômetros, é quem? É delta X sobre V1 médio, que é 5,5, ó, que foi a distância percorrido em 60 km por hora. Isso aqui dá 0,09 hora, né? Ó, então, então isso aqui, ó, tá aqui o meu V1, né? Ó, então eu sei o meu T1. Então eu já sei quem é o T1, o meu delta T2, então vamos aqui, ó. Delta X 5,5, o outro percurso, ó, 1,5 dividido pelo delta T1, ó, 0,09. Ah, o que é que acontece aqui? Eu tenho 25 minutos, ó. O delta T2 é igual a 25 minutos. Para eu transformar em hora, porque tem que estar coerente, eu sei o que, ó? Que uma hora é 60 minutos. Então, isso aqui, ó, dá 0,42 hora, né? Então, aqui, ó, mais 0,42. Então, foi por isso que a gente chegou nessa conta aqui, ó. Certo, ó? Que ela dá o quê? 7 dividido por 0,1, 13,73 km por hora. Então, a gente sempre vai precisar fazer o quê? Calcular qual foi a distância total percorrida, né? E qual foi o tempo, né, que a gente utilizou para fazer aquilo. Bora uma de queda livre aqui, ó. Um corpo é solto do repouso e colocado em queda livre. Determine a posição e velocidade do corpo decorrido, né? 1, 2, 3 e 4 segundos. Ora, a minha expressão geral é essa aqui, né? O y é igual a y0 mais v0yt menos gt2 sobre 2. Então, vamos considerar, eu estou dizendo que o meu corpo é solto do repouso, ó. Então, minha velocidade inicial já é 0. Certo? Vou considerar que lá que eu estou colocando na minha origem, lá onde eu estou soltando, né? Então, vou considerar o meu y0 igual a 0. Né? Ó, por isso que a gente vai utilizar isso aqui, ó, que y é menos 1 meio de gt ao quadrado. Então, para t igual a 1, ó, e usando g igual a 9,8 metros por segundo, eu vou ter aqui, ó, o meu y igual a 4,9. Para t igual a 2, ó, y menos 1 sobre 2, 9,8, vou colocar as unidades não, certo? 9,8 que é o G, aí aqui, ó, o tempo agora é 2, né, ó, 2 ao quadrado, isso aqui vai me dar menos 19,6 metros, para y igual a 3, menos 1 sobre 2, 9,8, que multiplica 3 ao quadrado, isso aqui vai me dar menos 44,1 metro. Para 4, y menos 1 meio de 9,8 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai me dar menos 78,4 metros. Olha o que é que está aparecendo aqui pra gente, ó. Coloquei aqui essa figura aqui ao lado, que ela vai trazer umas boas representações, né? Ó, aqui está um instante de tempo, ó. Então, ó, em t igual a 0, y igual a 0, ó, como a gente considerou aqui, ó. Em t igual a 1, y menos 4,9, 2 menos 19,6, 3, ó, menos 44,1, 4 menos 78,4. O que é que a gente sabe aqui, ó? Que entre cada uma do que foi percorrido aqui, passou o quê? 1 segundo. Então, a gente começa a ver o quê, ó? Que no primeiro segundo ele andou o quê? 4,9 metros. Aqui, ó, demorou mais 1 segundo, mas aí ele chegou o quê, ó? Nessa distância aqui, ó. Certo? Então, ele andou uma distância muito maior. Então, pega aqui, ó, 19,6 menos 4,9, né? Foi o que ele andou.
Quando chegou 3, ó, ele andou muito mais. Então, o que é que acontece? Para eu andar uma distância maior, eu tenho que estar o quê? Com uma velocidade maior. Então, minha velocidade está realmente variando, né, com o tempo, né? Então, a gente consegue visualizar isso aqui. Vamos pegar ali o que acontece com a velocidade, ó. Vamos pegar do mesmo jeito. A minha expressão geral é o quê? Um VY, né? É V0Y menos GT. Esse índice é só porque é interessante às vezes a gente colocar o índice, porque quando a gente for usar movimento em 2 dimensões, a gente vai precisar chamar o movimento na horizontal de Vx, sabe? E o na vertical de Vy, por exemplo. Então, eu vou considerar aqui, ó, o meu V00, como a gente estava considerando antes, ó. Então, o meu Vy, ó, GT. Para 1 segundo, dá isso aqui, ó. Para 2 segundos, o Vy é menos 9,8 vezes 2, menos 19,6 metros por segundo. Para 3, menos 9,8 vezes 3, que dá o quê? Menos 29,4 metros por segundo. Para 4, menos 9,8 vezes 4, isso aqui dá o quê? Menos 39,2 metros por segundo. Então, o que, é que a gente pode estar percebendo aqui, ó? Que o tempo está passando e o módulo da minha velocidade, ó, tá o quê? Aumentando, né? Ah, tá negativo. Exatamente, que minha aceleração é negativa, mas ele tá o quê? Aumentando em módulo, né? Então, o que é que acontece? A minha velocidade, ó, tá o quê? Ó, tá crescendo aqui, ó. Minha velocidade tá crescendo conforme o tempo vai passando. E nesse gráfico aqui, né, a gente colocou o quê? Que manteve a nossa aceleração constante. Certo? Então, a próxima videoaula que a gente vai colocar para vocês vão ter o quê? Mais alguns exercícios, certo? Sendo resolvidos para movimento retilíneo e uniforme. Então, até mais.